Do interior aos grandes centros por todo o Brasil. Dia a dia, o futebol se multiplica. No terrão, no asfalto, no peito, na grama, no gramado. Quando a rede balança, a arquibancada pula e o estádio pulsa de alegria. Futebol é paixão nacional, é clubismo e amor incondicional. Esse sentimento pode ser sim indescritível. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Esportivo. Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Esportivo. Eu sou Felipe Martins. Estamos começando por aqui mais um vídeo trazendo informações, as principais informações do mercado da bola que tem agitado bastante essa segunda-feira. Confirmações aí de negociação, clubes descartando outros jogadores e tem aí grandes jogadores voltando e estrelas do futebol mundial também pintando em clubes brasileiros. Tudo isso a gente traz a partir de agora. Desde já eu peço que você deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative também as notificações para estar por dentro aí de tudo que a gente publicar aqui no canal, tá bom? E se possível também compartilhe com um amigo, envie pelo WhatsApp, nas redes sociais, compartilhe o vídeo também se você gostar do conteúdo, tá? A gente vai, a partir de agora, capturar a tela por aqui para estar passando as informações com mais detalhes. Vamos começar por essa estrela mundial aqui, ó, Paul Pogba. Antes da gente entrar em mais detalhes dele aqui, eu quero falar sobre o Corinthians, tá? O Corinthians renovou o contrato do André Carrijo, permanece até o meio do ano de 2026, descartou a negociação com o lateral esquerdo Wendel. O Wendel, que estava sendo cogitado no Corinthians, foi oferecido ao Corinthians, assim como foi oferecido ao São Paulo. O Corinthians não quis permanecer na negociação porque colocou um entrave. Só negociaria com o jogador se ele estivesse livre no mercado, ou seja, se ele rescindisse o seu contrato com o Porto. Algo que não deve acontecer. O Porto quer alguma compensação financeira pelo atleta e o São Paulo está disposto a fazer isso. O São Paulo está disposto a envolver jogadores na negociação, está disposto a envolver até mesmo grana, né? Envolver dinheiro também para ter o lateral esquerdo à sua disposição em 2025. O São Paulo está carente nessa posição, né? E vê aí no Wendel uma peça-chave para o seu elenco em 2025. O Corinthians também busca reforçar a posição, trazer mais um jogador. Tem hoje à disposição o Matheus Bidu, que é titular, tem o Palácios retornando de lesão e tem o Hugo, que é bem contestado pela torcida, e esse deve ser ou negociado ou emprestado, ainda mais se vier mais algum lateral nessa posição. Então o Corinthians está atento ao mercado. Se tiver possibilidade de trazer mais alguém nessa posição, deve trazer, mas buscando sempre jogadores que estão livres no mercado, tá? O Corinthians não pensa em tirar nenhum jogador de clubes, né? Pagar para ter jogadores, pagar alta quantia para ter jogadores, porque a diretoria entende que este é o momento de enxugar um pouco mais, né? Fazer menos investimentos e tá na negociação por Paul Pogba, né? Mas na verdade o Corinthians não deve entrar com muito recurso nessa negociação, porque tem empresas dispostas, né, a estar bancando a contratação do Paul Pogba no Corinthians. A gente tinha informação de que o Corinthians estaria já conversando com a patrocinadora Master, a Esportes da Sorte, para ter o Paul Pogba no Corinthians, e a patrocinadora estaria disposta a pagar até 80% do salário e o Corinthians veria os outros 20% com uma outra empresa. Mas, na manhã dessa segunda-feira, o Corinthians recebeu um e-mail da Fatal Model, um site de acompanhantes, que estaria disposto a pagar de 3 a 4 milhões de reais para os salários de Paul Pogba. Aí tem que ver se é essa a pedida que ele tem, se ele está pedindo um valor acima disso e se o Corinthians conseguiria combinar, né, tal Fatal Model com o Esportes da Sorte, se os dois entrariam na negociação para ter o Paul Pogba no Corinthians, porque o salário dele vai ser maior do que o do Memphis Depay, né? São cifras maiores, é um investimento maior e o Corinthians está tentando esse aporte, né, com patrocinadores, numa ação de marketing. A Fatal Model seria uma dessas interessadas em bancar a contratação. A Fatal Model desde 2022 tem interesse, né, em patrocinar o Corinthians.
deixou isso claro, né, em uma nota que foi publicada há pouco, que tem interesse de patrocinar o Corinthians, e essa seria talvez uma iniciativa já em relação ao clube, de estar patrocinando, né, um astro, o Pogba, que sem dúvida nenhuma traria um grande retorno no Corinthians, em questão de mídia, de marketing, né? É uma estrela mundial, tem mais de 60 milhões de seguidores no Instagram, fora outras redes sociais, então sem dúvida nenhuma contribuiria bastante para a Fatel Model e para o Corinthians também. O Corinthians que entraria na negociação, dando bonificações ao jogador pela venda de camisetas, pela venda de artigos esportivos, também se ele trouxesse outros patrocinadores através da marca Pogba, né? Ele também ganharia fatias em cima desses patrocínios, tá? Então, o Paul Pogba, se chegar, né, vai ser aí o jogador mais bem pago da América do Sul, né? Não vai ser nada de graça, né? Como ele falou, que viria sem receber nada. Pelo contrário, é uma negociação que envolve muito dinheiro, é uma negociação muito complicada. Por isso, o Corinthians nega qualquer negociação para depois não ser cobrado pela torcida, pela imprensa. Então, o presidente nega qualquer interesse, nega qualquer tipo de negociação para justamente não ter esse tipo de cobrança. Se der certo, ótimo. Se não der, o Corinthians oficialmente não estava interessado no jogador. Ele se movimenta apenas nos bastidores, tá? Mas tem possibilidade sim do negócio acontecer, não é nada cravado, tá? Mas o Pogba tem o interesse de vir, o staff dele não. O staff dele acha que ele ainda tem mercado na Europa, mas o Pogba está encantado. Ele conversa com o Memphis Depay, tem conversas ativas com o Memphis, e estaria encantado, teria vontade de jogar, de atuar no futebol brasileiro, ainda mais nas cifras que podem ser apresentadas a ele, tá? Em meio a essas parcerias. Então, Fatel Model e quem sabe também Esportes da Sorte contribuindo para essas contratações. Esportes da Sorte que inclusive já bancou a contratação do Hugo Souza e que paga 80% dos vencimentos do Memphis Depay. Só que os vencimentos do Paul Pogba seriam maiores e por isso o Corinthians tenta viabilizar com mais de uma empresa a contratação do meio-campista francês. Tá? Essa seria aí a novidade. Essas informações são do portal Léo Dias, está dando os créditos por aqui. Ele quem trouxe essa informação de início, que a Fatel Model teria enviado esse e-mail ao Corinthians, demonstrando seu interesse em contribuir, né, para pagar os vencimentos do Paul Pogba enquanto ele tivesse contrato no Corinthians de 3 a 4 milhões mensais. Tá? Então não é qualquer patrocínio. Se você pegar uma temporada do Pogba, aí dá quase 50 milhões de reais por ano, né? Se ele assina 2 temporadas, 100 milhões de reais. Então a Fatel Model fazendo um grande investimento para estar em evidência no cenário nacional, para estar em evidência nessa negociação entre Pogba e Corinthians, tá? E tem mais clubes também querendo trazer estrelas. Dessa vez, Lucas Paquetá, ele que saiu do Flamengo, tem o desejo de retornar. Fez até um post recente agora, né, com uma mensagem enigmática, dizendo que gostaria de voltar para casa, né? O Flamengo que monitora o mercado e vê com bons olhos essa nova diretoria, a contratação do Paquetá, né, principalmente Luiz Eduardo Batista. E o Flamengo já teve, acho que no ano passado, ali um flerte com o Paquetá, havia-se um desejo de repatriar o jogador também tinha o interesse de voltar, não aconteceu e parece que dessa vez volta a ter esse flerte. Essa nova diretoria quer mostrar serviço, quer trazer um jogador de impacto. O Paquetá poderia ser esse jogador, né? Então, tendo a vontade do jogador e tendo a vontade do Flamengo, basta agora entrar em um consenso com o West Ham. Então é bem provável que o Paquetá vista a camisa rubro-negra novamente a partir da temporada 2025. O jogador tem muito desejo de voltar, ele quer estar em evidência novamente no futebol para se manter na seleção brasileira e ir, né, para a Copa de 2026. Esse vai ser um movimento muito comum, tá? Jogadores que já passaram pela seleção brasileira, retornando para o Brasil, né, se destacando aqui para tentar cavar uma vaguinha aí na Copa de 2026, para ir junto com a seleção brasileira. A gente sabe que o futebol brasileiro tem se tornado cada vez mais atrativo, né, tem trago grandes estrelas do futebol mundial, então isso tem despertado uma audiência, uma mídia muito grande. E claro que o jogador que está em evidência aqui no Brasil, ele tende a ser mais visto, né, pelos olhos da seleção brasileira do que um jogador que esteja ali na segunda prateleira do futebol europeu. Apesar das muitas reclamações, né, nos últimos anos de que
as estrelas do Brasil, que jogam no Brasil, não têm ido para a seleção, mas a gente está falando de um outro nível de jogadores que têm o desejo de retornar e se destacarem aqui no Brasil. O Paquetá seria um deles. Tem a possibilidade do Richarlison também voltar ao Fluminense. O Fluminense tenta montar ali um projeto financeiro para bancar essa contratação. É um sonho do presidente Mário Bittencourt. Ele tem o interesse de trazer o Richarlison, confirmou isso em entrevista hoje mais cedo, que tem o desejo de trazer o Richarlison para o Fluminense. O Fluminense está carente de centroavantes. O Germancano fez uma temporada muito ruim, fisicamente mal, também já com idade avançada, então seria mais um jogador para compor o elenco. E o Fluminense busca um centroavante no mercado. Foi falado em Verratti, ele já desmentiu, disse que não tem nada. Tem o interesse no Tiquinho Soares, mas o Santos também tem o interesse no Tiquinho Soares. Então o Fluminense tem essa concorrência e tem esse sonho de repatriar aí o Richarlison. Também houve uma consulta pelo Renato Kaiser do Fortaleza. Esse já seria um plano C, né, do Fluminense. Tentaria o Richarlison como plano A, se não der certo, tentaria tirar o Tiquinho Soares do Botafogo, o que na minha opinião é muito difícil também. Acho que o Tiquinho Soares só sai do Botafogo se o Botafogo assim quiser, né, se o Botafogo não contar com o jogador para 2025. E fora que tem a concorrência do Santos, que busca aí reforçar o seu elenco. Mirou no Zé Rafael, porém o Zé Rafael disse que não sai do Palmeiras, ele permanece no Palmeiras para 2025. Por enquanto, nenhuma proposta o cativou. O Santos também sondou ali o Rony. A Leila Pereira já disse que não vai negociar o Rony com clubes brasileiros. Ela pretende negociar o Rony com outros mercados, seja da Europa, seja árabe, seja qualquer outra liga que não seja aqui de clubes brasileiros. Então o Palmeiras não pretende reforçar rivais diretos, tá? Aqui no cenário do futebol nacional, a não ser jogadores que já estejam aí em fim de ciclo, né? Ou que realmente não estejam sendo aproveitados. Tem o Lázaro também, que pode estar indo para o Almeria lá da Espanha. Ele que é um jogador de talento, surgiu no Flamengo, está no Palmeiras, não teve grandes jogos nessa temporada de 2024 e poderia ser emprestado ao Almeria, ou até mesmo ser comprado, tá, pelo clube espanhol. Vai depender da negociação e das cifras também. O zagueiro Vitor, ele foi sondado também por times ingleses. A Leila disse que não libera ele antes do Super Mundial de 2025, a não ser que as cifras cheguem próximas ao de Estevão, o que é muito difícil por um zagueiro, né, pagar uma cifra equivalente ao do Estevão, que foi um dos jogadores mais bem vendidos da história do futebol brasileiro. Então é muito complicado. O Vitor Reis deve permanecer no Palmeiras pelo menos até o Super Mundial. E aí sim, depois do Super Mundial, que ele pode até mesmo ser valorizado, ele pode ser negociado aí pelo Palmeiras, tá? Essas são as notícias do Palmeiras. Notícias também aí do Flamengo e do Corinthians, tá? O Palmeiras também fez a contratação do Facundo Torres, cerca de 71 milhões de reais, né, que envolve toda essa negociação. Ele deve se apresentar ao Palmeiras no início de 2025 e é um jogador que vem reforçar o ataque palmeirense, tá? O Santos também está buscando reforçar o seu elenco. Pode fechar com Danilo Barbosa, do Botafogo também, além do interesse no Tiquinho Soares, do Botafogo. Mas o Danilo Barbosa já é uma contratação quase certa, já que o Botafogo não pretende utilizá-lo em 2025. O Botafogo também deve passar por uma reformulação no seu elenco. Muitas peças importantes vai sair, como Luiz Henrique, como o Thiago Almada. Tem a possibilidade do Igor Jesus ser vendido também. Então, por isso talvez a saída do Tiquinho Soares não seja uma alternativa para o Botafogo agora, a não ser que o John Textor vai realmente reformular todo o elenco, trazer ali um montante de jogadores. A gente sabe que o Botafogo tem um bom elenco, mas se sair tantas peças como essas, aí é questão de fazer uma nova reformulação, porque Adrielson volta para o Lion, Pablo volta para o Flamengo, Danilo Barbosa tem saída encaminhada para o Santos, Thiago Almada para o Lion, Luiz Henrique pode sair, Igor Jesus pode ser vendido, Eduardo já saiu, tem acerto também ali com o Cruzeiro que também está sondando ali o caso do Soteldo. O Soteldo tem sido oferecido a grandes clubes do Brasil, né? Ele que disputou agora o Brasileirão pelo Grêmio, temporada 2024 no Grêmio, tem a possibilidade de retornar ao Santos, mas também foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não avançou na negociação,
e agora está sendo oferecido ao Cruzeiro. O Cruzeiro pode avançar na negociação, já está fechado com o Dudu, já está fechado com o Gabigol. Gabigol que ultimamente tem recebido um flerte do Palmeiras, tá? Palmeiras vê ali uma possibilidade de trazer o Gabigol como presente para o Abel Ferreira. Então não está totalmente descartada uma investida do Palmeiras, mas é muito difícil. O Gabigol já está palavrado com o Cruzeiro, deve ser apresentado junto ao Dudu no dia 2 de janeiro, no aniversário do clube. O Pedrinho quer dar um presente à torcida e esse seria o presente, tá? Anunciar Dudu e Gabigol e quem sabe até mesmo o Soteldo aí junto nesse pacote. Um pacote de reforços, já contratou o meia Rodriguinho do América Mineiro, então seria mais um reforço e tem a possibilidade de fechar com o meia Eduardo também, ex-Botafogo, ele está saindo agora do Botafogo e pode ser também um reforço do Cruzeiro. Bom, essas são as novidades do futebol nacional, dos principais clubes, as principais movimentações no mercado da bola. A gente vai dar uma pincelada aqui também no futebol rondoniense, vamos ver o que tem no GE Rondônia. Sempre fazer uma ressalva aqui ao Juan, tá? Ele que é editor aqui também do GE, mandar um abraço lá para ele. O Porto Velho e o Genos empataram na semifinal da Copa Rondônia Sub-20, 1-1, gol de Cauê, tá? Para o Porto Velho no início do primeiro tempo, após uma falta ele faz o gol de cabeça, e o Genos empata com o Silas num gol de pênalti também ainda no primeiro tempo, jogo bem disputado, o Porto Velho teve mais a bola, atacou mais, o Genos teve uma proposta de jogo um pouco mais defensiva, apostando nos contra-ataques, e agora os dois devem definir quem vai para a final no próximo jogo, tá? Também teve a renovação do contrato do técnico Paulo Eduardo, ele que fez um bom trabalho em 2024, tanto no campeonato rondoniense quanto no Campeonato Brasileiro da Série D, e deve permanecer no clube para 2025 em todas as competições. Eu acho que é um acerto do Porto Velho. O Paulo Eduardo foi muito bem em 2024 e tem tudo, se o Porto Velho montar um bom elenco, para permanecer com ótimos resultados à frente aí do time da capital. Agora sim, acho que é isso, hein, gente? Acho que essas são as principais informações do futebol brasileiro, também do futebol rondoniense. Quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. Peço novamente para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, recomendar também o vídeo, né, encaminhar, fazer o compartilhamento com seus amigos. Isso ajuda demais a gente por aqui. E se você tiver aquela generosidade, tiver bem de cash, quiser dar uma contribuição aqui para a gente fazer melhorias no canal, uma webcam nova, enfim, personalizar ainda mais por aqui, você pode fazer aquele famoso Pix, né? Tem um QR Code aqui na tela, você pode estar fazendo Pix para contribuir com a gente também, beleza? Pessoal, no mais é isso, desejo um ótimo dia, noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Tamo junto, até a próxima e é nóis!